boa noite. Boa noite, doutor Tomás. Boa noite, Renato. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Júlia Rodrigues. Eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas. Então, quem quiser mandar perguntas, dúvidas, comentários na live, só mandar através do chat aqui, que a gente vai responder vocês. Só passando para avisar, a Janaína, criadora do canal, ela não vai poder estar aqui hoje na live por motivos de trabalho, mas a gente vai dar prosseguimento. E eu gostaria de pedir para que todos sigam a gente nas redes sociais também. O nosso canal, ele também transmite o certificado de participação, então quem quiser receber certificado, só enviar para a DM do Micromeio, do Instagram, em até 1 hora após a live, o nome completo e o e-mail que a gente envia para vocês. Hoje a nossa live vai ser com o Dr. Tomás, que vai falar sobre o tema Desafios e Soluções na Realização e Interpretação das Uroculturas. E agora eu passo a palavra para o Renato, que vai falar com a gente também. Boa noite, obrigado, Júlia. Obrigado, Marcos, Dr. Tomás. É um prazer sempre imenso participar do canal, né? Estar aqui como um representante da classe, né, de odontologia. Já trabalhei um tempo, graças a Deus. Eu não sei se graças a Deus eu consegui me livrar em tempo, porque só tem doido nesse negócio, entendeu? Mas estou aqui também para poder ajudar. As dúvidas vão surgir, é óbvio. É sempre bom estar com alguém de referência no assunto. E estou aqui para a gente bater papo, ouvir bastante, aprender, e assim como todos que eu convidei para poder participar dessa live. Marcos, conduza-nos. Obrigado, Renato. Boa noite a todos. Júlia, doutor Tomás, Renato, Gleison, que está nos bastidores, Janaína, que está trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Janaína está trabalhando nesse momento. Agradecemos a todos os 12 mil pessoas que seguem a gente do time Micromeio lá no Instagram. E a gente continua essa semana, né? Vamos ter lives até sexta-feira. Agradecendo a todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro está caindo um temporal desgraçado, debaixo d'água. Esperamos que a internet não caia. E vamos dar sequência com um assunto bem legal, né? O doutor Tomás. Agradecer primeiramente, doutor Tomás, o seu tempo de estar aqui com a gente, né? Nesse horário de fim de rush, né? Entre o pessoal que está chegando em casa. Lembrando uma coisa, quem não conseguir ver a live, vai depois no YouTube, tá a live gravada lá, e vocês podem ver toda a live da semana inteira. Doutor Tomás é o convidado dessa semana, Tomás Chagas Neto. Ele é supervisor de microbiologia do Hospital São Paulo, da Unifesp. É consultor da formato clínico. De novo, agradeço, doutora Carmen, a parceria que ela tem com a gente aqui. Projetos de Medicina Diagnóstica Brasil, doutor em Ciências pela disciplina de Infectologia da Unifesp, mestre em Ciências da disciplina de Infectologia da Unifesp, e é médico e biólogo pela Universidade de Tiradentes, no Ceará. No Sergipe, desculpa. Doutor Tomás, é um grande prazer estar aqui com o senhor para falar de um assunto que acho que é o assunto mais popular do mundo da microbiologia, né, que é a urocultura, né? Acho que todo mundo começa pela uro, falam que é a coisa mais fácil, mas nem sempre é a mais fácil. Então, estamos aqui justamente para ouvir o senhor falar sobre isso e trazer para a gente uma atualização, que é a intenção do canal. Doutor Tomás, a live é toda sua. Vamos lá, muito obrigado, boa noite. Agradeço vocês pelo convite, agradeço ao pessoal que está aqui prestigiando a gente. Gostaria que vocês projetassem o slide, por favor. Primeiro de tudo, urocultura é fácil quando negativo, né? Porque quando é positivo, não é tão fácil assim. Então, vamos falar um pouquinho, já me apresentaram, aqui está meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, no final eu deixo um pouco mais, meus conflitos de interesse. Bom, para que a gente entenda melhor sobre o que a gente vai conversar daqui a pouco, é muito importante que todos saibam sobre a anatomia do nosso trato urinário. E quando a gente conhece a anatomia, nós vamos entender que tipo de amostra biológica vai ser adequada para o diagnóstico de cada tipo de infecção do trato urinário. Então, aqui nós temos o trato urinário alto, em que o rim, quando tem uma infecção, a gente chama de pielonefrite. O ureter, quando tem alguma infecção, a gente chama de ureterite. E no trato urinário baixo, nós temos aqui a cistite, né, que ocorre na bexiga, a uretra, né, que a gente tem a uretrite, e a próstata, né, a prostatite. Então, aí fica mais fácil da gente entender. Qual a indicação da urocultura?
Primeiro a gente precisa entender, é um paciente ambulatorial, é um paciente hospitalar, né? Então a gente precisa entender isso para poder conduzir a cultura de uma maneira correta, né? Então, quando é um paciente ambulatorial, normalmente a gente vê que é tradição, né? Os clínicos, eles passam antibiótico terapia inicialmente e normalmente não se pede urocultura, porque já se conhece a epidemiologia local, quando é um paciente mais rígido, que não tem uma doença de base muito importante, então normalmente é o que acontece de fato, até pela morbidade da doença, dor, ardor ao urinar, então a urocultura às vezes precisa de 24 ou 48 horas, a gente está com a Ellen Siqueira aqui da Plastilabo, se vocês usarem um meio cromogênico, a gente sabe que em 24 horas a gente já tem o nome de uma bactéria, mas quando ele é um paciente que tem uma infecção no trato urinário recorrente, quando tem falha terapêutica, quando tem uma infecção no trato urinário complicada, precisa, sim, de uma urocultura, o paciente hospitalizado, né, e a gente tem que identificar e realizar o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Quanto aos tipos de amostra, vocês podem visualizar aqui que existem várias, desde urina de Bricker, urina de nefrostomia, urina de ureterostomia, suprapúbica, citostomia, primeira urina da manhã, volume total, né? Urina de primeiro jato. Aí temos essas urinas como sendo elegíveis para fazer uma cultura qualitativa. E quando temos uma urocultura quantitativa, a gente vai processar as amostras como urina de jato médio, urina de sonda vesical, seja demora ou de alívio, e de saco coletor. Essas devem ser feitas de forma quantitativa. E vamos entender o porquê disso. Quando vocês, se tiver algum médico aqui, algum clínico, temos aqui o Dr. Marco Aurélio de Aracaju, né? Quando for realizar a solicitação do exame, é muito importante direcionar o pedido ao tipo de exame que pode ser feito. Por exemplo, uma urocultura, pensando numa cistite, né, paciente adulto, uma urina de jato médio, ela é elegível para fazer cultura de fungos e aeróbios, também pode ser solicitada a pesquisa direta, como o GRAM e fungos. Muita gente que trabalha com microbiologia tem um certo preconceito com o GRAM, porque urina tem um grande volume, né, de entrada no laboratório, e as pessoas ficam com um pouco de preguicinha de fazer um GRAM, mas o GRAM é muito importante e ele vai ajudar muito naquelas uroculturas que tem crescimento de 10 a quinta UFC. Então, a gente consegue visualizar no GRAM, sim. Urina de sonda infantil, da mesma forma, né, podem ser solicitados os mesmos exames. Para a urina de primeiro jato, cultura de aeróbios e o GRAM somente. Por quê? Quando a gente está pensando em urina de primeiro jato, é aquele paciente que tem uma uretrite, mas não produz uma secreção uretral, então o primeiro jato de urina pode ser uma alternativa para a realização de uma cultura. E aí vai ser uma cultura qualitativa, nós estamos pensando em Neisseria gonorreia, né? Se estiver pensando em clamídia ou qualquer outro patógeno, tem que recorrer à biologia molecular ou à imunologia, mas para a cultura aqui, vamos pensar em Neisseria gonorreia, e aí vai ser qualitativo. E o GRAM vai ajudar a visualização de cocos gram-negativos, né, aos pares, intrapolimorfo nuclear. Primeira urina da manhã, volume total, é muito importante que esteja descrito no laudo o nome correto do material e a suspeita clínica, porque se a suspeita for de tuberculose renal, então a primeira urina da manhã, o volume total, é a amostra elegível. Não deve se confundir com a urina de primeiro jato. A urina de primeiro jato, a gente está pensando em uretrite, né? E a primeira urina da manhã, todo o volume, ela aqui é elegível para cultura e pesquisa de micobactéria. Vamos falar do procedimento de coleta. Primeiro de tudo, identificar o frasco sempre. O frasco, não a tampa. Então, muito cuidado aqui para ter todas as informações possíveis do paciente, nome, data de nascimento, a data da coleta, o horário da coleta é importante. Preferencialmente, deve-se coletar antes da antibiótico-terapia, sempre que possível. É importante lembrar para o paciente que não é uma ultrassom, então não precisa ficar ingerindo água para fazer xixi mais rápido, não é por aí. Esse excesso de água vai dar um resultado falso negativo. E o que a gente quer é que a urina fique concentrada na bexiga de 2 a 4 horas para que a gente consiga, de fato, detectar aí
os micro-organismos se estiverem causando infecção. A coleta preferencial deve ser feita na unidade de atendimento laboratorial, porque aí as condições de coleta, elas diminuem, mitigam bastante a contaminação por uma má asepsia, por um armazenamento inadequado por tempo prolongado em temperatura elevada. Coleta domiciliar deve-se orientar que o paciente realize uma asepsia correta, né, que eu vou explicar para vocês, e que o armazenamento seja na geladeira, 4 a 8 graus, até que leve para o laboratório. Em temperatura ambiente, essa urina pode ficar até 1 hora. Se for refrigerada, processaremos em até 24 horas sem nenhum problema. Depois disso, pode ter aí resultados inconsistentes. Bom, então, vamos falar sobre as orientações de coleta para indivíduos com controle miccional. Quando a gente fala do sexo feminino, essa é uma figura que está no nosso guia prático da Formato Clínico, que eu escrevi no ano passado, então está disponível no site. Vocês podem observar que está bem claro aqui, essa é uma ilustração que pode ajudar muito ao paciente. É importante que tenha um descritivo, mas a figura ajuda muito para alguns pacientes que têm um pouco de dificuldade com leitura. Então, iniciar com a lavagem das mãos, essa higienização deve ser feita corretamente. Olá, Patrício do Chile está aqui. Boa noite, buenas noches, Patrício. Vou começar a falar mais devagar, que ele pediu que eu falasse devagar, por causa do pessoal de lá. Então, vamos lá. Lavar as mãos, afastar os grandes lábios, se for do sexo feminino, né? Afastar os grandes lábios, e essa é uma grande dica. Deve-se mantê-los afastados durante todo o procedimento de coleta dessa urina. Isso representa um grande fator para diminuir a contaminação de coleta. Então, deve-se utilizar lenço umedecido para fazer essa higienização, né? Depois, enxaguar da frente para trás. Se precisar passar mais uma vez, outro lenço, porque se for de trás para frente, pode contaminar com a microbiota, né, da região anal, e orientar a paciente para começar a urinar. Desprezar esse primeiro jato e coletar, né, esse jato médio no frasco estéril. Alguns laboratórios fornecem para o paciente diretamente o frasco estéril, que é o coletor universal. Outros oferecem um Becker estéril com um tubo cônico, que ele vai ser aqui o tubo de transporte. Então, o paciente coleta nesse Becker, né, pequenininho, e ele deve ser orientado a colocar dentro do tubo cônico e fechar e urinar, despejar o restante da urina no vaso sanitário normal, rosquear, fechar, vedar muito bem e encaminhar para o laboratório o mais rápido possível. No caso do sexo masculino, né, a lavagem das mãos, expor a glande, realizar a higienização da glande, enxugar, desprezar o primeiro jato, coletar o jato médio, e o procedimento posterior é idêntico. Quando falamos de urina infantil, essas urinas elas vão seguir as mesmas recomendações quando falamos de adultos, quando a criança tem um controle miccional. Agora, quando a criança não tem controle miccional, aí a gente vai sambar um pouquinho mais, vamos entender o que pode ser feito. Mas na frente eu falo sobre a urina infantil para quem não tem controle miccional. Com controle, seguir as mesmas orientações dos sexos acima. A urina de primeiro jato, ela vai ser útil, como eu já falei para vocês, para diagnóstico de uretrite, e seguir as recomendações de acordo com o sexo e coletar cerca dos 10 primeiros ml de urina. Tá? Isso vai ser extremamente importante, porque essa primeira urina que está passando, ela lava a uretra, e é ali que tem a Neisseria gonorreia causando a uretrite. Já a primeira urina da manhã, volume total, com relação à coleta, a asepsia, as mesmas orientações, e lembrar que aqui é elegível para micobactéria, né? Após realizar a coleta, enviar ao laboratório refrigerado. Agora vamos falar sobre a coleta de urina para indivíduos que não têm controle miccional. Vamos começar com a urina infantil. Após realizar toda a higienização, então deve ser feita a coleta. Aqui existem algumas possibilidades, né? Existe a possibilidade da coleta com saco coletor, então é feito todo o procedimento de higienização que eu já falei para vocês, só que adicionalmente deve-se higienizar a região das coxas da criança, né? As dobrinhas,
e isso é muito importante para evitar essa contaminação. Vale ressaltar que é muito difícil, você não consegue coletar o jato médio, você vai coletar todo o volume que a criança permitir, né, dispensar, e aqui dá muito falso positivo, cerca de 63%. Então, é complicado o saco coletor. Aqui, o valor negativo, ele vai ser confiável. Então, se dá um resultado negativo, a gente pode confiar. Resultado positivo tem que ser avaliado com muito critério pelo médico assistente, tá? Uma alternativa, e que representa uma excelente correlação com a clínica do paciente, é realizar a sondagem. E aqui no JCM foi publicado, né, um artigo falando sobre a importância de utilizar uma sonda para coletar urina de pacientes pediátricos sem controle miccional. Esse falso positivo aqui é muito baixo, somente 9%. Então, quando a gente fala do saco coletor, as orientações de higienização já falamos, né? E é importante frisar que a criança deve ter recebido alimentação recentemente e não deve ter urinado nos últimos 30 minutos, para que a gente consiga concentrar um pouquinho de bactérias aí na bexiga e ter uma melhor possibilidade, uma melhor sensibilidade diagnóstica. Bom, sobre as coxas, falei para vocês, colocar o saco coletor e colocar a fralda sobre o saco coletor. Isso vai ajudar a fixar melhor o saco. Elas ficam com as perninhas balançando, né? Então, isso pode remover o saco. Por isso, a fralda é muito importante. Só que, a cada 45, alguns autores trazem de 30 a 60 minutos, é necessário realizar uma nova higienização dessa criança, porque a microbiota, ela se refaz. A cada troca, né, de coletor, nova asepsia. E transportar refrigerada. Agora, uma alternativa a isso é fazer uma estimulação da bexiga, em que faz-se a higienização de acordo com o sexo e estimula a região suprapúbica com delicadas batidas, cerca de 30 segundos, realizando umas batidinhas, e realizar uma massagem na região lombar paravertebral, também por 30 segundos, e realizar alguns movimentos circulares. Isso ajuda a estimular a criança a fazer xixi. Existem algumas manobras que as pessoas fazem, que é pegar um algodão com água fria, passar nos pezinhos, ligar a torneira para estimular, né? Então, fazer dança da chuva, tem um monte de coisa que tem que fazer aí, e às vezes não vai dar muito certo, porque a criança, quando você menos espera, sai o jato lá. Mas ficar muito atento, e é uma cultura que gera muito falso positivo. Urina obtida por estoma, catéteres urinários, é um grande desafio, tanto na coleta quanto para o laboratório, por causa da contaminação. Então, normalmente é realizado por uma equipe especializada, assistencial ao paciente. A orientação é que despreze os primeiros 15 a 30 ml de urina para eliminar essa microbiota, tá? E depois enviar ao laboratório. Bom, aqui está repetido. Aqui eu coloquei para vocês, mudou um pouco a cor, mas o que acontece? As orientações com relação ao volume. As pessoas ficam, quanto que eu devo coletar de urina? 1 litro? 2 litros? Brincadeira, porque às vezes chega vazando no laboratório, isso não é necessário. A gente usa uma quantidade muito pequena. Para cultura de aeróbios, a gente usa quantitativo 1 microlitro. Então, não precisa exagerar, a não ser que dessa mesma urina seja solicitada também uma urina tipo 1, né, um sumário de urina, que aí depende da metodologia do laboratório, se ela vai ser manual, em que eles colocam num tubo cônico que precisa de 10 ml para poder colocar a fita, ou se é automatizado, tem alguns equipamentos que precisam 4 a 5 ml por teste, né? Então, a gente colocou aqui 1 a 50 ml é o suficiente, exceto para primeira urina da manhã, que é o volume total, que será para micobactéria. Vamos falar agora do GRAM. Tem algumas perguntas aqui, eu vou deixar para a gente discutir depois, a não ser que vocês leiam e vejam que tem a ver com o assunto. Se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Com relação ao exame direto, o GRAM, ele vai ser muito importante para dar uma direcionada na terapia empírica, porque inicialmente, de acordo com os sintomas, o clínico vai entrar com um antibiótico de amplo espectro, né? E isso pode acertar ou não.
Então, quando realizamos uma coloração de Gram e verificamos a presença de determinada característica morfológica e arranjo bacteriano, isso vai ajudar a entender se essa terapia ela é eficaz ou se ela é um pouquinho, se se espera se atingir esse micro-organismo ou não. Bom, com relação ao procedimento, deve-se homogeneizar muito bem a urina, né? Nesse caso, a gente não vai centrifugar, então, homogeneizar a urina não é colocar a alça e mexer, é homogeneizar o frasco, porque quando você coloca a alça, ela preenche, você mexe, você não substitui muito bem esse volume urinário, então é homogeneizar o tubo. Aí você vai retirar 10 microlitros com a alça de 10 microlitros estéreo, e você vai fazer tipo um imprint na lâmina, do jeito que está aqui na imagem. E você não espalha, não pode espalhar, porque se espalhar, você vai dificultar a visualização, né? O que a gente quer é concentrar essa urina para ver micro-organismos, porque é um material muito diluído. Deixar secar espontaneamente, fixar no calor brando, né? Antes de corar, para evitar que saia o material durante a coloração. Só para vocês terem ideia, quando temos 10 a 15 unidades formadoras de colônia numa cultura, isso se correlaciona muito bem com infecção. E no Gram, 94% das vezes, vamos encontrar esses micro-organismos. Então, olha a importância do Gram, que você faz em 2 horas, você já informa que tem ali algum micro-organismo, tá? Agora, em concentrações bacterianas abaixo de 10 a quarta, a gente não vai conseguir visualizar. E o que é que nós do laboratório devemos reportar? Devemos reportar as bactérias, leveduras, células epiteliais e leucócitos de forma, né, semi-quantitativa, qualitativa, como raras, algumas e numerosas. A presença de muitas células epiteliais no Gram, ela está muito relacionada com a contaminação dessa coleta, tá? Então, isso não é o que a gente espera numa infecção urinária. Em um paciente que não tem nenhuma neutropenia, a gente espera muitos leucócitos e o micro-organismo. Agora, o que nós vamos fazer de acordo com o tipo de amostra? Vamos fazer a semeadura. Se for uma urina de jato médio, que é o principal foco dessa apresentação, nós vamos fazer uma cultura quantitativa, porque saber a quantidade de unidades formadoras de colônia será crucial para uma correlação de que esse micro-organismo isolado, de fato, está causando infecção no paciente. Vamos falar do processamento inicial. Então, recebemos essa amostra no laboratório, já passamos aí do pré-analítico, que é importantíssimo, tá? Então, às vezes, vai atrapalhar se essa urina ficar parada em algum local, tem que ser mais rápido. E a urina, como não é um método tão invasivo, ela é prontamente disponível, é uma amostra fácil, né? As pessoas negligenciam o transporte, e isso complica bastante. Então, vamos fazer a adequação da amostra e pedido médico, vamos verificar se o pedido ele está de acordo com o tipo de amostra que foi enviado, se está batendo com o tubo, se está tudo certo. Então, aqui está um exemplo de um pedido médico. Então, indicação, infecção trato urinário, né? Aqui está marcado, né, urina de jato médio, então isso é muito importante. A gente recebe muito material assim, urina. Tá, e agora? O que é que eu vou pesquisar? Né? O que é que eu vou fazer? Vou semear como? Quantitativo, qualitativo. Então, o problema é que, às vezes, a mãe de Ná, quem é da época da mãe de Ná, ela não vai trabalhar, e aí ela não conta para a gente o que a gente tem que adivinhar. Então, o pedido ele tem que estar corretamente preenchido. Esse é um dos principais erros pré-analíticos. E aí vai permitir um manuseio correto dessa amostra, em que você faz uma homogeneização da amostra, vai emergir a alça, e depois você vai emergir e observar se ela está preenchida, né, com a urina. E aí, então, vamos fazer a semeadura quantitativa. O ideal é um meio cromogênico. O meio cromogênico, ele vai ser fundamental, e a escolha de uma boa marca é fundamental também, porque nós temos várias possibilidades de comerciais de agar cromogênico. É importante que vocês façam a própria validação de vocês. Existem marcas que mostram para a gente melhor consistência com relação às cores que a gente encontra. Então, aqui nós temos um exemplo de um agar cromogênico. Ele é fundamental porque em menos de 24 horas, dependendo da quantidade de micro-organismos, você já consegue
direcionar aí o agente. Eu já consigo identificar que é uma Escherichia coli, eu já consigo saber se é um Proteus mirabilis, por exemplo, e sugerir, entre outras bactérias como Klebsiella, como Citrobacter e Enterobacter, dependendo da coloração e do aspecto da colônia. Mas no laudo eu só posso liberar Escherichia coli e Proteus mirabilis, tá? Então, isso é muito importante. Também é fundamental esse e-mail, que ele vai permitir visualização de cultura mista. Então, eu consigo observar melhor e ver se tem algum contaminante, se essa cultura essa coleta foi bem feita. Alguns laboratórios optam por utilizar apenas o CLED, outros CLED e McConkey. Aqui, para mim, desculpa a brincadeira, mas é serviço de quem gosta de trabalhar demais e que está com preguiça de pensar. Não há essa necessidade. Usar o McConkey aqui, para mim, é um prejuízo para o laboratório. O valor que você gasta com essas duas placas, você compra muito bem e ainda sobra dinheiro um H cromogênico, né? Aqui o CLED cresce tanto gram positivo quanto gram negativo dos micro-organismos que causam infecção urinária mais comumente. McConkey, ele só vai crescer gram negativo, ele vai ser uma boa triagem aqui para E. coli, mas não precisa. Um bom olho, treinando esse olho, você consegue visualizar bem no CLED, preferencialmente o agrocromogênico. Alguns laboratórios também fazem placas bipartidas. Eu acho muito complicado isso, porque é um método, uma cultura quantitativa. Então, quando você faz placa bipartida, dificulta bastante a contagem de colônias. Então, particularmente, a minha opinião é que não vai agregar muito valor, vai gerar muita necessidade de recoleta para confirmação. Então, investir em H cromogênico, para mim, é a melhor alternativa. Antigamente, as pessoas usavam o McConkey e o H-sangue, né, para realizar essa cultura. Então, vocês imaginem as culturas mistas no H-sangue, que beleza que é para a gente observar. Muito difícil. Bom, então, falamos da semeadura em placas, existem outras possibilidades que são laminocultivos. Então, esse é um cenário interessante para um local onde o laboratório que processa a amostra fica distante da unidade de coleta e você não vai conseguir chegar em 24 horas, tá? Então, ele acaba sendo bom para isso. Desvantagem, não dá para contar colônia. Cultura mista é um grande problema, porque você não consegue saber ali quem está causando infecção, tá certo? Mas é uma alternativa dependendo da realidade. Como eu falei para vocês, o ideal é o cromogênico. Aqui está um desenho esquemático de um agar-CLED, mostrando como é feita a semeadura. Deve ser feita de forma quantitativa para a urina de ato médio, qualitativa jamais, isso não vai agregar valor, e a gente vai liberar muitos resultados positivos, induzindo a uma terapia que às vezes não é necessária, tá? Então aqui nós temos uma placa inteira, com o agar cromogênico, conseguem observar que tem colônias aqui róseas, né, que são a Escherichia coli, mas tem aqui, ó, um contaminante, provavelmente um Enterococcus, que está pequenininho embaixo dessa Escherichia. Então, é muito positivo para visualizar a cultura mista. Aqui está um exemplo passo a passo do que a gente faz no laboratório. Recebemos a urina, conferimos, vou precisar de uma alça de 1 microlitro, né, uma caneta para identificar a placa, mas hoje em dia a gente utiliza etiquetas que a gente, quando passa o código de barras dessa urina, já sai a etiqueta com todos os dados do paciente, a gente cola na placa. É muito importante saber que se for um agar comercial, né, não for preparado, não colocar a etiqueta sobre o número do lote, porque não há necessidade de rastreabilidade, você perde essa evidência. Então, identificar, né, atrás do fogo, eu falo sempre atrás do fogo, porque você cria um ambiente de proteção para a amostra e para você. Na frente do fogo, você cria uma proteção para a amostra, mas você não se protege tão bem. Então, atrás do fogo, abraça ao fogo, e você vai fazer todo aquele procedimento que nós falamos de homogeneização. Realiza uma estria vertical e depois estrias horizontais, fazendo zigue-zague no primeiro terço da placa muito junto, e depois vai abrindo um pouco mais, tá? Vamos falar agora das condições de incubação. Temperatura, 35, mais ou menos 2 graus, é o que a gente deve fazer. Atmosfera normal, uma atmosfera ambiente, não há necessidade de estufa de microaerofilia, de CO2, geradores de anaerobiose, não há essa necessidade.
e a leitura pode ser feita entre 18 a 24 horas. Como que ocorre essa leitura e interpretação e a liberação do resultado? Bom, com relação à análise quantitativa, a gente tem maior especificidade quando falamos de urocultura, falamos de alça de 1 microlitro. Essa alça de 1 microlitro, ela é 10 a menos 3 de 1 ml. E como nós contamos e liberamos unidades formadoras de colônia por ml, é bom saber que uma colônia vai ser igual a 1.000 unidades formadoras de colônia, né? Então, se temos 100 colônias, nós vamos liberar 100 unidades formadoras de colônia, tá? Se a alça utilizada for a de 10, então é 10 a menos 2, uma colônia é igual a 100, 100 colônias vai ser igual a 10.000. Então, muita atenção, essa alça só deve ser utilizada em casos específicos para aqueles pacientes que apresentam uma quantidade baixa de unidades formadoras de colônia. Que pacientes são esses? Como é que a gente vai saber? É aquela situação em que tem infecção recorrente, com culturas negativas constantemente. Então, nesse caso, vale a pena investir em uma diluição menor para ver se ele está aí saindo da faixa de contagem que conseguimos detectar na urina, na alça de 1 microlitro. Pronto, agora vamos para a parte difícil da história, que é a interpretação do crescimento bacteriano. Aqui, nós temos 2 guidelines que são utilizados como base para a interpretação dessas uroculturas. Os 2 são bastante antigos, mas é o que temos de mais recente, né? Nós temos aqui o Clinical Microbiology Procedures e temos o CUMITEC. Então, esses 2 guidelines, eles são muito parecidos com relação à interpretação de urocultura, né? E traz algumas informações importantes para a gente, como alguns interferentes que podem acontecer no pré-analítico que vão comprometer o resultado. Paciente em uso de antimicrobiano e também não está nas condições adequadas, né? Tomou muita água, então isso pode dar um falso negativo. Uma coleta inadequada, o tempo de transporte muito alto. Então, assim, você sabe que a Escherichia coli, ela faz parte da microbiota do trato gastrointestinal. Vamos supor que é um sexo feminino que não fez uma boa higienização, pode ser um paciente idoso que tem mais dificuldade de mobilidade, às vezes não faz uma boa sepsia, então vai entrar a Escherichia coli ali naquela urocultura como contaminante. E aí você deixa em temperatura ambiente por 2 horas. Em temperatura ambiente do Brasil, ela não é tão fria, né? Ela é quente. Exceto São Paulo, que agora está 13 graus. Mas 2 segundinhos. O pessoal que tá reclamando que está travando a live, tá? É a velocidade da internet, tá bom? O que eu recomendo vocês é sair, se vocês estão no YouTube, sai do YouTube e entra de novo, tá bom? Infelizmente, é a velocidade da internet de cada um. Aqui, pra gente, tá tranquilo. Ninguém travou ainda, não. Tá? Doutor Tomás, por favor. Bom, então, o que acontece? Imagine uma Escherichia coli dentro dessa amostra urinária, que está ali, temperatura aquecida, uma temperatura que esteja acima de 25 graus, por exemplo, por 2 horas. O sonho da vida de uma Escherichia coli é se transformar em 2, e ela consegue fazer isso em 30 minutos. Então, vamos supor que tinha uma quantidade pequena ali, daqui a 2 horas ou mais, ela já vai ter acima de 10 a quinta, que é o ponto de corte que entendemos que se correlaciona melhor com uma infecção. Então, você vai induzir aí uma terapia que foi uma contaminação. Isso é um problema. No momento do processamento da amostra, se estiver longe do fogo, se estiver falando, né, se não prestar muita atenção, também pode ocorrer contaminação. A análise do sedimento urinário é um dos exames correlatos que nos ajudam bastante na interpretação da urocultura para casos de cultura mista ou contagens inferior a 100.000 unidades formadoras de colônia. Quando estamos observando o sedimento urinário por uma técnica manual, essa urina ela deve ser centrifugada e o ponto de corte é de 5 a 10 leucócitos por campo, de menor aumento, para considerarmos essa urina como normal e não relacionada com a infecção.
acima de 10 leucócitos, a gente já vai prestar um pouco mais de atenção e correlacionar mais com uma infecção e uma cultura positiva. Em métodos automatizados, até 20 mil leucócitos por ml de urina são considerados normais. Vale lembrar que indivíduos pediátricos apresentam um pouco mais de leucocitúria, sendo considerada ainda normal. Então, aqui o grão da urina, ele tem uma baixa sensibilidade, mas ele tem uma boa especificidade se der positivo, tá? Então, ele vai ter uma sensibilidade boa apenas quando maior que 10/5, pode ser trabalhoso, mas em alguns pacientes críticos vai ser muito útil. A leucocitúria, a gente pode ver na atividade da leucocitoesterase e bacteriúria na redução de nitrato, mas são dois parâmetros reversíveis que podem aí gerar resultados falsos se deixar a urina muito tempo parada, né? Então isso pode dar problema. Lembrar que nem toda bactéria reduz o nitrato. Então, Staphylococcus, Pseudomonas, eles não reduzem. Então, também são infectantes aí e não reduzem. Então, não é um parâmetro muito seguro para bater o martelo e dizer não tem infecção. O teste de nitrito, ele positivo, vai ser importante para a ordem Enterobacterales, em que estamos aqui falando da Escherichia, da Klebsiella, mas não vai ser detectado em pseudo Staphylo aureus, Saprophyticus, Enterococcus. Desculpa que saiu escrito errado. Existe coleta de primeira urina da manhã, 4 horas, tá, de armazenamento para você ter uma boa conversão do nitrito em nitrato. Então, embora sejam parâmetros que podem ser utilizados para ajudar, às vezes não são tão seguros assim, porque tem erros aí metodológicos. Bacteriúria e leucocitúria. Como que a gente correlaciona essas duas informações com relação à interpretação dessa cultura? A leucocitúria sem bacteriúria pode estar relacionada com processos inflamatórios, como cálculo renal, quem tem litíase, isso pode acontecer. Bactérias de difícil cultivo, ureaplasma ou micoplasma, a gente não vai encontrar esses micro-organismos nas culturas convencionais e podem ter leucócitos na urina, né? Muita atenção aqui. O uso de antimicrobiano pode inibir o crescimento do micro-organismo e ainda ter resposta inflamatória com leucócito na urina. Agora, a bacteriúria assintomática, ela é um ponto de grande discussão em vários ambientes aí por todo o mundo. Primeiro porque existem indivíduos que a gente precisa dar uma atenção muito importante, né? Outros a gente vai ignorar. Então, a coleta e transporte precisam ser muito bem definidas, a gente tem uma boa rastreabilidade para ter certeza que isso não foi um problema pré-analítico. Porque se eu tiver bacteriúria sem leucócitos, e olhar que essa coleta ela não fez uma boa asepsia, isso vai ser muito difícil de eu medir, que a coleta não foi bem feita, eu vou sugerir isso, né? Mas se ela ficar muito tempo na temperatura ambiente, eu sei que isso foi um fator interferente nesse resultado. Fatores de risco que são mais frequentes encontrar bactéria em pacientes sem sintomas. Gestantes, e aí a gente precisa avaliar com cautela. Transplante renal, então a gente não deve descartar nunca essa situação de bacteriúria, às vezes é importante ligar para o médico assistente, conversar, na dúvida, informar o resultado, liberar o laudo e solicitar a cultura para confirmação, uma recoleta para confirmação. Pacientes em uso de catéter duplo J podem sim ter bacteriúria aí e neoplasia vesical, tá? Então tudo isso pode ser uma justificativa para ter bacteriúria assintomática. Com relação aos guidelines que eu falei para vocês, eles trazem as informações de alta probabilidade e baixa probabilidade de acordo com a quantidade de unidades formadoras de colônia, para a gente considerar o que é contaminante e o que não é. Vou resumir isso mais na frente em um slide com um fluxograma que vai ficar mais fácil da gente discutir. Aqui, vale a pena observarmos se o micro-organismo ele é um uropatógeno ou é uma microbiota urogenital ou pele. Então, esse é o primeiro ponto no momento da interpretação da cultura que o microbiologista deve ter atenção. Então, micro-organismos que sejam isolados, dos tipos Streptococcus do grupo Viridans, Neisserias, difteroides, lactobacilos e anaeróbios, devem ser considerados como microbiota urogenital.
nós estamos falando de urina de jato médio. E essas neissérias que eu estou me referindo não é da gonorreia, são neissérias comensais, tá? Se a gente estiver falando da gonorreia, é a urina de primeiro jato que eu vou encontrar esse micro-organismo, porque ele tem tropismo de fazer a infecção no epitélio da uretra. Da bexiga ele não tem isso, ele não consegue. Da pele, difteroides, né, as Corynebacteriums da vida, que a gente conhece, elas devem ser consideradas como microbiota, exceto se for a Mycobacterium urealyticum, a Corynebacterium urealyticum, ok? Todas as outras Corynebacterium, elas não são importantes nesse sítio. Staphylococcus só devem ser considerados importantes se forem áureos ou saprofíticos. Se não for áureos e nem saprofíticos, normalmente eles estão associados com a microbiota. O que eu estou falando é 100% verdade? Não. Tem que ter muito cuidado. Esses guidelines são 2007 e 2009. Cansei de pegar casos de paciente com Staphylococcus epidermidis, com cultura de maior que 10 a quinta, com uma leucocitúria elevadíssima e monomicrobiano, a coleta feita de forma correta, tempo correto de entrega, pedimos nova coleta para confirmação e vem a mesma coisa. Então, dependendo do paciente, essa epidemiologia está mudando e a gente pode ter Staphylococcus coagulase negativa, que normalmente eles não têm fatores de virulência para causar infecção nesse sítio, mas em alguns pacientes, transplantados renais, imunocomprometidos, têm causado infecção com resposta inflamatória sem ausência sem isolamento de outro agente. Então, vale a pena ficar atento para esses casos que são esporádicos, tá? Mas pode acontecer. Agora, uropatógenos. Sempre devemos considerar bacilos gram-negativos, Staphylococcus das espécies que eu falei para vocês, leveduras, cautela com levedura. Às vezes é contaminação, às vezes é colonização. Então, se é sonda, normalmente está associada à colonização, não há indicação de tratamento. Dependendo do paciente, se ele é um paciente que vai para cirurgia, um paciente renal, ele precisa ter esse resultado reportado. Streptococcus beta-hemolítico do grupo B sempre deve ser reportado e com antibiograma para grávidas. Ah, eu não sei se é grávida. Tem idade fértil? Então considera como sendo. E aqui, desde julho de 2019, né, a Escola Americana de Ginecologia e Obstetrícia publicaram que deve ser feita a identificação e o teste de sensibilidade para penicilina e clindamicina. Aí vocês devem me perguntar, clindamicina, mas é uma urina. A clindamicina não tem atividade. Sim, ela não tem atividade na urina, mas ela tem atividade em pele e partes moles. E o objetivo aqui é descolonizar essa grávida, tá certo? Então aí não é um tratamento de infecção urinária, porque ele não é um causador de infecção urinária, mas ele pode colonizar e gerar problemas aí durante a gestação e até mesmo para a criança pós-parto. Enterococos são importantes, Corynebacterium urealyticum, né, Gardnerella vaginalis e Aerococcus urine, eles devem ser considerados. Agora, o que eu acho que vocês talvez mais tenham dificuldades no dia a dia é para a interpretação. Quando é um único micro-organismo, vamos observar, tem menos que 10 unidades formadoras de colônia? É um microbiota urogenital ou pele? Negativa. É um uropatógeno? Vamos verificar. Não tem leucocitúria, não foi solicitado? Negativa. Paciente oncológico, paciente de transplante medula óssea, transplante renal, é um uropatógeno? Identifica. Coagulase negativo? Pede nova coleta para confirmar. Agora, se for maior que 10 a quinta, uropatógeno, identifica e teste de sensibilidade. E isso vai ficando mais complexo. Se forem 2 micro-organismos, né, menor que 10, então a gente vai observar aqui se é um paciente que tem nesses 2 micro-organismos, um que é microbiota urogenital e pele, os dois que são microbiota urogenital e pele, isso é negativo, é uma coleta inadequada. Temos 2 micro-organismos, um deles que é microbiota urogenital, e o outro é um uropatógeno. Então a gente vai observar, não tem leucocitúria ou não foi solicitado, negativa. Paciente oncológico, paciente imunocomprometido, nova coleta, tá? Os dois são uropatógenos, avaliar. Não tem leucocitúria compatível ou não foi solicitado, negativo. É paciente oncológico, nova coleta. Agora, vamos para o lado de cá. Maior que 10 colônias. Primeiro micro-organismo é microbiota urogenital,
ou de pele com contagem menor que o segundo, que é um uropatógeno, ou Streptococcus beta. Então, identificar e realizar teste de sensibilidade apenas do uropatógeno, que teve aqui uma quantidade maior do que o da microbiota. Um da microbiota urogenital, ou pele, maior que um segundo, que é um uropatógeno, nova coleta. Ambos uropatógenos identifica e testa sensibilidade. Então, é isso que manda os guidelines que eu mostrei para vocês. E com 3 micro-organismos ou mais. Então, a gente vai fazer essa mesma relação. 3 microbiota, em quantidade menor que 10, negativo. É paciente que é oncológico, vamos pedir uma nova coleta. Se for maior que 10, vamos observar. Se nós temos predomínio de 1, que é o uropatógeno, entre 10 e 99, sem leucocitúria e sem urina tipo 1, nova coleta. Se tem compatível, identifica e testa sensibilidade apenas do predominante. Se tem 2 ou 3 uropatógenos entre 10 e 99, sem leucocitúria, nova coleta. Com leucocitúria, avaliar o caso, discutir com o clínico, ver com o patologista clínico da instituição para ver como que a gente vai conduzir isso, tem que avaliar melhor esse paciente. 1 ou 2 isolados maior que 10 a quinta, identificação e teste sensibilidade do predominante e sempre reportar estrépito do grupo B em qualquer condição. Teve 3 micro-organismos, 4. O estrépito do grupo B era em menor quantidade, é mulher, idade fértil, sempre reporta. Você pode colocar cultura polimicrobiana, presença de Streptococcus do grupo B e nova coleta para afastar contaminação de coleta, mas faz o teste de sensibilidade aí desse estrépito do grupo B, porque essa paciente precisa ser descolonizada. Para a gente finalizar, pontos importantes. Urina de grávidas tem novas diretrizes, que eu falei para vocês, então a gente precisa ter muita atenção, sempre deve se reportar, né, realizar antibiograma e lembrar que a clindamicina deve ser testada com a eritromicina próxima, para induzir aí a presença de gene RMA, né, com o D-teste. A gente pode discutir isso nas perguntas. E com relação ao seu pré-analítico, você tem que ter certeza que ele está adequado, que você tem seu treinamento de coleta atualizado, registrado, tá? E que faça isso periodicamente, verificar como está a qualidade da sua semeadura. Você consegue otimizar utilizando meios de cultura mais adequados, então sugiro testes com agar cromogênico, porque você pode fazer o seguinte, semeou hoje de manhã. Amanhã de manhã você já vai fazer já vai observar a sua rotina. Tá positivo? Identifica até sensibilidade. Amanhã de manhã você também vai pegar as urinas que foram semeadas durante hoje à tarde e hoje à noite. O que cresceu? Já toca para teste de sensibilidade. Cresceu cor de vinho? Passa suave. Pinga o Covax. Ficou vermelho o Covax? Escherichia coli. Já libera resultado de micro-organismo e toca até sensibilidade. Então você pode ganhar aí algumas horas. Bom, e com isso o fluxo do processo vai melhorar bastante, né? E verificar se você está realizando o antibiograma adequado, se a escolha dos antimicrobianos estão corretas. Eu vejo em alguns laboratórios testarem linezolida em urina, clindamicina em urina, excetuando aí as grávidas para estrépito do grupo B, né? Então, pensar em tratamento, esquece linezolida em urina, não tem atividade, esquece clindamicina, macrolídeos, a gente precisa correlacionar melhor isso. E verificar a adequação ao tipo de paciente, verificando as recomendações da norma vigente de teste de sensibilidade, que é o BRCAST. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a todos mais uma vez pelo convite, pela participação, e agora vamos às perguntas, né? Vocês querem conduzir ou eu posso... Uma pós-graduação agora em 50 minutos. Temos várias perguntas. Nossa, temos várias. Muitas mesmo. Júlia? Oi, vou começar a fazer. A Janaína, ela fez algumas perguntas separadas para a gente. A primeira, ela pergunta: boa noite, o senhor recomenda o uso de agar chocolate para bebês? Até qual idade? Não, eu não recomendo. Primeiro porque para bebês
a gente tem muito falso positivo, tem muita cultura mista, e a epidemiologia de infecção não vai ser um hemófilos e nem vai ser Neisseria. Não é uma epidemiologia que a gente pensa em urina e muito menos em bebês. Nesse sítio, não. É um gasto desnecessário. A segunda, qual seria o percentual de haemófilo... Desculpa, gente. Haemófilos. Haemófilos. Em urocultura. Não tenho essa informação, até porque não é um uropatógeno, né? Não é um micro-organismo que a gente considera uropatógeno, então a gente não valoriza. A gente não sabe dar essa informação porque o H-chocolate não é padronizado para urocultura. Então, a gente não vai ter dados na literatura que te deem essa resposta, mas eu acho que tem algo de errado nesses hemófilos na urina, e eu acho que a gente precisa rever em que ocasião isso aconteceu. Mais uma. Qual recomendação ele sugere para pacientes com deficiência neurológica que possuem infecção urinária de repetição? Qual recomendação, em que sentido? Assim, eu não entendi direito a pergunta. Qual recomendação? Coloca a pergunta de novo aí, Júlia, por favor. Com relação... sim, mas que eu acho que... Eu não sei se a pessoa está se referindo com relação à coleta, com relação à interpretação. Eu queria entender um pouco mais a pergunta. Deve ser, de repente, no rastreio, né? Qual o cuidado de você conseguir detectar a presença dessa infecção, porque às vezes elas não são infecções de repetição, como aquele caso que o senhor descreveu. Então, o paciente tem infecções de repetição, mas a gente não consegue rastrear isso na cultura. Tá. Como ela está falando aqui, ela tem infecção urinária de repetição. Então, existe a detecção dessa infecção urinária. Então, não acho que é um caso de contagem baixa. Né? Então, se ele está com os sintomas de infecção urinária com cultura negativa, a minha sugestão é usar a alça de 10 microlitros para ver se identifica. Agora, se ele está tendo infecção urinária detectável com alça de 1 microlitro, então precisa rever o teste de sensibilidade e a terapia que está sendo administrada, ou verificar se esse paciente está com algum fator de risco para manter essa infecção de repetição, se ele está com um catéter de longa permanência, né, verificar a necessidade de troca de sonda, porque às vezes a troca de sonda aí vai ser importante porque tem algum biofilme envolvido. Então, também existem relatos na literatura de biofilme na bexiga do paciente. Então, aí a gente tem uma complicação muito grande, que tem algumas bactérias que ficam aderidas e o tratamento superficial ou ele não vai ser muito eficaz. Né? Então, a gente precisa ter muita atenção com isso. Esse biofilme formado normalmente quando você tem esse paciente, quando vai fazer a sonda de demora, a ponta da sonda ela não fica exatamente no início da bexiga, né? Ela sobe um pouquinho e sobra aquele resto urinário, né? Que fica ali, que ela sobra. E aí você mantém esse refluxo urinário. Exato, esse refluxo urinário ele se coloniza e aí é um problema muito grande. Esses pacientes, às vezes, eles apresentam infecção polimicrobiana, então é importante aí ficar atento para, de repente, uma terapia combinada. Às vezes a monoterapia não vai ser suficiente. Tá. Doutor, só tirar uma pergunta, umas duas dúvidas aqui em relação a leveduras. Lá na sua apresentação, o senhor falou da questão da Candida albicans e da outra Candida... Candida albicans e labrata, né? A Candida albicans, sim. Sim. E em relação à Candida auris, a toda poderosa? A Candida auris, ela tem sido isolada em alguns locais do Brasil, né? Começou em Salvador, sendo isolada de um catéter, né? E ela é uma levedura emergente, multiresistente, virulenta, e que a nossa maior preocupação aí está sendo em infecção de corrente sanguínea. Sempre que isolada uma levedura de urina, é muito importante saber quem é esse paciente. Se você faz a identificação desse agente e no meio automatizado, em um teste automatizado, como Vitek, Fênix, sai como Famata, Emulone, aí a gente precisa ter muito cuidado e ver se isso de fato não é uma Candida auris. Os novos softwares da Bruker e do Vitek MS
dos Malditoffs, eles conseguem identificar os diferentes sorotipos, os subtipos de Candida auris, então pode ser uma alternativa. Agora, o que me preocupou bastante foi, recentemente, a gente tem encontrado Candida auris com a coloração de Candida parapsilosis em agar cromogênico. Então, talvez utilizar o agar cromogênico plus, né, o agar Candida plus, que ele faz uma boa triagem para Candida auris, seja uma boa alternativa. E ficar atento na epidemiologia, onde esse paciente estava, né, é um paciente que está com sintomas e só teve esse agente na urocultura, então isso precisa de investigação maior, isso precisa compartilhar com o médico, discutir o caso, para que as pessoas fiquem atentas em quando investir para fazer uma identificação final, ou quando fazer um antifungigrama, se necessário, tá? Com relação à Candida albicans, ela é a principal espécie causadora de candidúria, mas se um paciente tiver em uso de sonda e não for um paciente, né, da transplantado renal ou eleito para uma cirurgia, às vezes apenas remover a sonda é suficiente, então precisa conversar bastante com o médico sobre isso. Não existe padronização para contagem de colônias para leveduras, então esse não é um parâmetro, independente dessa quantidade. Então, é um paciente internado, é um paciente com infecção de repetição por esse agente, é um paciente em uso prévio de azólicos, precisamos ter atenção. E, sobretudo, se for uma Candida glabrata, porque aí mostra, para mim, uma grande probabilidade de uso prévio de fluconazol. Fluconazol, isso. Tá. Então, baseado nisso, então, como a gente tem duas espécies que têm uma maior incidência, vamos dizer assim, de infecções urinárias, então não tem necessidade mesmo, né? A não ser quando se desconfiar, como o caso que o senhor falou da Candida auris, a gente não precisa identificar todas as demais espécies, então. Só se fosse relatar essas duas. Depende do caso. Dependendo da epidemiologia do relato, né? Do paciente, do clínico, a investigação clínica. Na formato clínico, nós fizemos um webinar há alguns meses com o Dr. Arnaldo Colombo, que ele foi meu orientador de mestrado, que é um dos nomes maiores que nós temos no Brasil na micologia, na área da micologia, onde ele colocou isso de forma muito enfática, né? Cuidado para não fazer uma hipervalorização de algo que pode ser um simples colonizante. Então, a gente precisa ter atenção aí de quem é esse paciente para ver se a gente, de fato, precisa considerar isso. Entendi. Tá ótimo. Por mim, as dúvidas estão absolutamente sanadas. Marcos, alguma coisa? Acho que nós não temos mais perguntas. Júlia, consegue ver? Não, temos não. Não, né? Bom, tá dando já 1 hora de palestra. Doutor Tomás, a gente agradece demais o seu tempo. Muitíssimo obrigado Foi mesmo. uma pós-graduação aqui em 1 hora para todo mundo que está aqui. A todo mundo, de novo, a todo mundo que está falando que está travando o vídeo, tá? A gente vai fazer o upload depois no YouTube e vai tentar tirar, né? Vamos verificar se está travando ou não, mas você pode verificar depois toda a palestra lá no YouTube, tá bom? Maravilhosa, por sinal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Júlia, você se despede, Renato, e aí eu deixo com o Dr. Tomás. Eu quero agradecer a todos que participaram da live com a gente, Dr. Tomás. A Janaína deixou uma mensagem aqui para a gente nos comentários, agradecendo bastante. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelas mensagens. Como o Marcos falou, a live vai ficar salva no YouTube. Nós vamos verificar esses problemas, né, por conta da internet e das chuvas que está tendo. Nós pedimos desculpa, mas acontece, enfim. Eu gostaria de lembrar também dos certificados. Quem quiser certificado de participação, só mandar para a DM do Micromeio em até 1 hora após essa live aqui, o nome completo e o e-mail lá no Instagram, que a gente encaminha os certificados para vocês. Quero agradecer mais uma vez e desejar a todos uma ótima noite. Bom, muito obrigado pelo convite, sempre de participar aqui, de tentar aprender mais sempre, né? É ótimo a gente aprender um pouco mais de microbiologia com essas feras que a Janaína consegue um minuto, né? 1 horinha da sua semana para poder ensinar um pouquinho para a gente. Muito obrigado novamente pelo convite, doutor Tomás. Maravilhoso, realmente, muito, muito grato.
Abraço a todos aí, uma boa noite. Tomás, a live é sua, finalizando. Lembrando a todo mundo, amanhã tem mais. Até sexta-feira tem mais live. Bom, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de uma das minhas maiores paixões, que é microbiologia, e é sempre muito bom. Agradeço aí a Janaína, espero contribuir com vocês sempre que vocês precisarem. E um abraço para todos, boa noite, e obrigado por prestigiarem a gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite.